Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui 3 opções, a opção de número 1 é a pedra citrino, pedra e opção de número 1, citrino. A opção de número 2 é o quartzo rosa, pedra e opção de número 2, quartzo rosa. E a opção de número 3 é a pedra olho de tigre, pedra e opção de número 3, olho de tigre. Vocês já conhecem a dinâmica, pode escolher mais de uma leitura, pode assistir todas e tirar aí um conselho, um direcionamento de cada uma delas. Siga sempre a sua intuição. Caso você queira ir direto para sua leitura escolhida, a minutagem está aqui na descrição, também está na descrição todas as informações que você possa precisar referentes ao canal, o nome e o link dos oráculos que eu vou utilizar nessa leitura em específico, nossas outras redes sociais, o e-mail para quem deseja fazer aí atendimento particular, as consultas estão abertas, tá? Nós estamos agendando para os próximos dias, não sei até quando a agenda vai ficar aberta, mas no momento estamos fazendo agendamento, então se você tem interesse, o e-mail também está na descrição, tá joia? Tire um tempo aí, mentalize seus mentores, conecte-se com toda a sua energia aí, com a sua egrégora espiritual. Chame toda a sua ancestralidade divina, toda a sua força psíquica para te acompanhar nesse momento, não é? Vou tomar um golinho do meu café e vamos ver quais são as mensagens da espiritualidade para a gente hoje. O que os seus mentores espirituais querem te dizer hoje? O que as cartas, os oráculos têm a te revelar? Para quem não conhece, essa daqui é a Safira, né, Fira? Minha companheira aqui de gravações. Nossa guardiã felina, fazendo parte aqui da nossa leitura. E, se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha, que eu vou começar com quem escolheu a opção de número 1, pedra citrino. Vamos ver aí quais são as mensagens, conselhos ou direcionamentos para vocês. Guardar as outras 2 pedrinhas aqui. Começando com o oráculo dos ancestrais, espíritos ancestrais. Vamos ver qual é a carta que sai aí para você. Mentalize as suas forças psíquicas, mentalize a sua força espiritual, seus anjos da guarda. Mensagens para quem escolheu a opção de número 1, pedra citrino. Qual é a mensagem da espiritualidade hoje para quem escolheu a opção de número 1, pedra citrino? Retorne ao natural. Essa carta vem falando para você lembrar que você pertence ao todo. É para deixar de lado tudo aquilo que é vazio, que é superficial. É como se a espiritualidade nesse momento te chamasse a dar um grande salto. Um grande salto em relação ao seu propósito no mundo, um grande salto em relação à sua própria mediunidade, à sua própria espiritualidade, a consciência que você tem em relação a você mesmo. É como se todos os canais sensíveis da sua alma, todos os caminhos que estão bloqueando o seu progresso, todos os véus que estão encobrindo a verdade, estão se preparando para cair. É quando você começa a despertar para um chamado muito maior do que tudo aquilo que você viveu até aqui. De repente você começa a questionar tudo e todos. De repente você começa a colocar muita coisa na balança e você começa a perceber que muitas das coisas que você vinha alimentando até aqui não fazem mais sentido nesse momento. É aquele momento onde eu começo a rever as minhas amizades, eu começo a rever o meu trabalho, eu começo a rever a minha religião, eu começo a me rever, porque o chamado está se manifestando na sua vida. Um chamado para lembrar que você está integrado e que você pertence a forças muito maiores, a um contexto muito maior. É como se você fosse elevar as suas perspectivas, né? A sua energia está se elevando, o seu olhar está se abrindo, nós temos portais se abrindo aqui na sua vida, mas você com
com essa curiosidade, né? Essa curiosidade de descobrir o seu destino, de descobrir e se conectar com forças mais poderosas, com energias que você nem sabia que existia. É um momento de descobertas também, sabe? Quase que um novo mundo se abrindo para você e muita coisa terá que ser deixada para trás. Essa carta vem falando sobre manter somente aquilo que vai contribuir positivamente. É um momento para você evitar gastos desnecessários, para você evitar sujar a sua energia desnecessariamente. Não se suje por pouca coisa, sabe? Não se machuque por pouca coisa, não se preocupe por pouca coisa, não faça demais por pessoas que não merecem o seu esforço. Então esse momento onde você começa a não só elevar a sua energia, mas a aprender também em quais caminhos você deve investir a sua energia, em quais desenvolvimentos você deve investir a sua energia. É uma consciência do coletivo, é uma consciência do todo, é uma consciência da natureza, é uma consciência de sustentabilidade, de união, de integração, de pertencimento, de você entender que existe uma teia que conecta a tudo e a todos, existe uma teia que conecta propósitos, e que se você se entregar a esse processo de evolução, a esse processo de despertar espiritual, né, de se entregar a essa força que vem te chamando, você começa a descobrir pessoas, você começa a descobrir situações, oportunidades que vão encaixando as peças do quebra-cabeça, sabe? Mas a partir de agora, muita coisa a espiritualidade manda te dizer. Você não será o mesmo. E muitas pessoas que estão ao seu lado hoje ficarão pelo caminho, porque você é um escolhido e você está sendo despertado para uma missão que te chama, para uma missão que você veio realizar nesse mundo. Seja uma missão relacionada ao seu trabalho, seja uma missão relacionada à sua espiritualidade, seja uma missão que você se comprometeu com a sua própria alma, uma missão de elevação do espírito, de libertar o espírito, enfim. Nós temos aqui você filtrando, você entendendo, você abrindo o seu peito, abrindo o seu corpo, abrindo a sua mente para receber tudo que vai vir. Mas entendendo que você está muito mais conectado do que você imaginava, você é muito mais forte do que você imaginava, você é muito mais pertencente do que você imaginava, você não é um mero acaso, você não está aqui por mero acaso, a sua vida não é só mais uma, a sua importância, o seu valor, a sua luz, ela brilhará com verdade e a verdade vai se manifestar. Mas antes que ela se manifeste, muitas ilusões cairão por terra. E muitas coisas que hoje você potencializa, você valoriza, perderão completamente o sentido. Porque a sua alma agora te chama. E o ego precisa ser colocado um pouco de lado, tá bom? Seja grato, entregue-se a esse momento. Agradeça as suas versões que te trouxeram até aqui, porque a partir de agora outros processos começarão, outras pessoas chegarão, outras oportunidades, outros entendimentos, mas entregue a sua vida a esse movimento espiritual. Entregue-se a esse movimento espiritual e permita-se acender a sua luz, né? Seja grato, comece a agradecer por tudo que vai se manifestar, porque você vai começar a escrever uma nova história, tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 1, pedra citrino? O que mais para quem escolheu a opção de número 1, pedra citrino? 8 de ouros. 10 de copas. 4 de ouro, solta, deixa aí.
Deixa aí, não fica forçando. Tudo que precisa forçar, tudo que você precisar forçar nesse momento, deve ser questionado. Porque você vai se reinventar a partir de agora. Uma grande satisfação profissional está se estruturando para você, tá? A espiritualidade manda te dizer que nós temos um caminho de muita realização profissional se abrindo para você, um caminho que vai te fazer muito feliz, um caminho que vai te trazer muita plenitude, mas agora é preciso se reestruturar emocionalmente. Agora é preciso amadurecer emocionalmente. Você ainda tem muitas fragilidades que devem ser tocadas, curadas e abençoadas pelo seu espírito. E você ainda se apega a coisas que são muito menores do que coisas que você verdadeiramente merece, porque você ainda não entendeu a sua grandeza. Esse senso de coletividade, de eu pertenço, eu posso, eu consigo, né? Essa perspectiva mais elevada sobre tudo que você é e que você vai manifestar a partir de agora, ainda está se manifestando. Então, sim, nós temos uma reestruturação emocional acontecendo. Muitos amigos serão tirados da sua vida porque são amigos fugazes, são amigos e pessoas que estão com você apenas superficialmente, não há um laço firme. Todos os laços que não foram firmados pela verdade serão quebrados, serão rompidos e ficarão pelo caminho. Por quê? Porque somente pessoas escolhidas estarão ao seu lado. A espiritualidade vai escolher a dedo, principalmente você que está aí solteiro, de repente, querendo encontrar uma pessoa certa. Não é qualquer pessoa que a espiritualidade vai deixar se aproximar de você. Então, por que é que não aparece? Calma, que a espiritualidade, quando colocar alguém na sua vida, vai ser para valer a pena. Tá bom? Agora, existem muitos conceitos, existem muitos pensamentos, muitas coisas que você tem como verdade serão transformadas, tá bom? Sua mente vai explodir. Há realmente aqui uma grande catarse, né, espiritual acontecendo para você, para que você encontre o seu real caminho. A verdade do seu propósito quer se manifestar para você. E o seu caminho de alegrias. Você não quer o caminho de ninguém, né? Você quer o seu caminho. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: me procurei por lugares nenhuns e não me encontrei. E enfim, fui salvo, né? É quando eu tento me procurar em tudo no mundo. É quando eu tento me encaixar em tudo no mundo e eu não me encontro, eu não me encaixo. E aí quando eu desisto de pertencer a algo que é fora, que eu entro nesse caminho interno, que eu aceito as minhas particularidades, que eu aceito a minha jornada, que eu aceito tudo que eu sou, eu começo a encontrar o meu caminho e a minha satisfação. Energia positiva da leitura, começar a enxergar aquilo que antes você não via. Sair da reclamação, sair do não entendimento, sair de algumas preocupações, de alguns questionamentos, é realmente uma abertura mental que é quase que você sendo puxado mesmo por uma corda que te leva a acessar outros níveis de entendimento, tá? Mas muita coisa que antes você não estava enxergando, muita coisa que você não estava entendendo, você começa a entender a partir de agora, tá bom? Oportunidades também que estavam passando despercebido, sinais que estavam passando despercebido, você estava muito preso dentro de problemas ou você estava muito adormecido dentro de situações muito enraizadas aí, situações familiares, situações relacionadas ao dinheiro, você estava realmente preso dentro de uma gaiola e essa gaiola agora vai ser aberta, tá? Energia de obstáculo da leitura, As de paus, ouvir o chamado mesmo que você não entenda ele. Entregar-se ao chamado mesmo que agora tudo pareça muito confuso, tudo pareça muito desconexo, muito perdido, muito solto. É um momento de fato onde você começa a sentir que grandes coisas precisam ser transformadas, mas você não consegue entender muito bem para onde é que tudo isso vai te levar, né? Tá bom, eu tô sentindo realmente que um chamado tá acontecendo na minha vida, mas para onde eu vou? Por onde eu começo, né? Então, falta essa estrutura mais real, mais concreta, que vai se manifestar. O seu desafio é apenas confiar naquilo que você sente e se desafiar, né? Reconectar com os seus dons, reconectar com o seu lado artístico, reconectar aí com os seus potenciais espirituais, com os seus potenciais que elevam a alma, estudar, se doar à filosofia, se doar às artes, né? Se aprofundar aqui
em culturas, essa imersão cultural que você tem que ter, porque você, se desafiando nessa busca, você vai se encontrar. É a busca, a curiosidade que te leva à busca, que te leva ao encontro, tá? E que te leva à celebração. Mas nós temos aqui um chamado que te coloca para fora, ó. É como se a espiritualidade falasse: chega de dormir. Você ficou adormecido por muito tempo. Agora você precisa se lembrar. Agora você vai se lembrar quem você é, ao que você pertence. Muitas fichas vão cair a partir de agora e sua vida nunca mais será a mesma, tá? Mas nós temos muita superficialidade a ser cortada. As pessoas que estão se conectando com essa primeira leitura ainda estão presas dentro de uma bolha superficial. Ainda estão presas dentro de vivências, de relacionamentos, de interesses que não trazem essa conexão com a alma, que não trazem essa profundidade do espírito. E é o que o seu espírito quer. O seu espírito anseia pela plenitude do ser e não do ter. É do ser, do se tornar, do realizar, do estruturar, integrar, né? Mas é muito mais de um processo interno que vai resultar, claro, em um processo externo. Mas é muito mais de um processo interno, né? Do que essa busca desenfreada por coisas no exterior, tá bom? Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a opção de número 1, pedra citrino? A força. 5 de copas. E 7 de paus. Expansão. A expansão começou. A expansão começou e o louco, uma nova história vai ser escrita, uma nova jornada começando para você. Mas de fato, você precisa ter muita firmeza mental agora, tá? O seu emocional, ele pode ser aqui um grande calcanhar de Aquiles. Será que é isso? Né? Uma fragilidade, uma grande fragilidade, uma grande... que ao mesmo tempo, se você souber controlar as suas emoções, se você aprender a reconhecer os seus gatilhos e não se deixar levar por eles, pode ser o seu maior potencial. Agora, se você não aprender ou não equilibrar a sua força emocional, porque você é uma pessoa muito intensa. Aqui eu posso estar falando, inclusive, com pessoas do signo de água, né? Pessoas com muita intensidade emocional. Né? E essa intensidade emocional, ela pode te alavancar ou te afundar. É como você vai usar isso, sabe? E você não pode mais se desgastar tanto emocionalmente tentando ainda entender processos e condicionamentos que não mudam. Sabe quando você fica andando em círculo com a sua família, com seus amigos, com seus amores? É sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma historinha para boi dormir e parece que você não sai do lugar, né? O tempo passa e você vai, parece que só muda as pessoas, né? Mas o roteiro, a história é sempre a mesma. Então existe esse processo de você também começar a se conectar com pessoas mais elevadas, pessoas mais cabeça mesmo, sabe? Pessoas que têm uma visão mais abundante da vida, dos negócios, pessoas que têm um propósito maior relacionado, né, à vida afetiva, de construir família, de construir laços profundos, sabe? Não é mais um momento de você ter pessoas só por ter. É para você, de fato, ancorar sua energia, né? Construir laços que perdurem por muito tempo, por vidas, né? E esse subir, e esse elevar, né? Então não se deixe mais levar pelos seus instintos carnais, né? Não se deixe mais levar pela carência, pelas necessidades hormonais ou por qualquer questão. O corpo, ele é um templo que deve ser respeitado. E você não pode mais... É aquela história do se sujar por pouca coisa, né? Não se suje por pouca coisa, porque depois o vazio vem e continua, né? O vazio continua, ok? Vejo aqui uma insatisfação, é como se você se sentisse desvalorizado profissionalmente
e é como se você se arrependesse ou como se você se culpasse, né, por questões profissionais que não deram certo ou por propostas que não foram para frente, oportunidades que não aconteceram. Então você está sempre olhando para um caminho profissional que não deu certo. Então vem essa sensação de que eu sei que eu preciso ter coragem para tentar algo novo, eu sei que eu preciso tirar os meus projetos da cabeça, né, e botar em prática, mas está faltando atitude profissional, está faltando coragem para se arriscar profissionalmente, coragem para colocar na ação essa tentativa e erro, né? De você aceitar também que você não vai só acertar, de você aceitar que você vai ter que cair para amadurecer, que você vai ter que fazer errado para aprender a fazer certo, né? Ou fazer mais ou menos para aprender a fazer com excelência. Então, tira esse peso das suas costas e essa cobrança que você está se colocando de ter que começar acertando, de ter que começar no sucesso, de ter que começar grande. Começa pequeno. Tenha humildade, coloca de lado o seu orgulho e comece da forma que dá, aceitando e colocando os pés no chão, de assim, eu vou tentar, o que tiver de ser vai ser, mas eu preciso tentar, minha alma precisa tentar. Se eu não tentar, eu nunca vou saber o que vai acontecer, né? Agora, ficar paralisado na dúvida e nessa prisão emocional não vai te levar a lugar nenhum. Então tenha coragem e determine, eu vou passar por cima do que for preciso para chegar ao lugar que eu quero chegar. Eu vou alavancar a minha vida de uma vez por todas. Eu vou dar um passo que vai ser um divisor de águas na minha vida. E qualquer coisa que dê errado, qualquer pessoa que tente me atrapalhar, qualquer desânimo que se manifeste, eu decidi isso. E todos os obstáculos que eu tiver que atravessar, eu atravesso, mas eu não paro. Eu não paro porque eu quero ocupar o trono que é meu, que está reservado para mim. E eu vou fazer o que for preciso para chegar lá. Eu vou entrar nessa luta para ganhar. Eu vou entrar nesse processo de metamorfose para me transformar em algo muito maior, muito mais abundante e para me libertar de todos os nós que me aprisionaram até aqui. Quando eu decido que eu vou crescer pelo poder da minha alma, pelo poder espiritual que está me chamando, quando eu aceito o meu chamado, quando eu honro o meu chamado, quando eu me comprometo com o meu chamado, eu reconheço que não vai ser um mar de rosas, mas eu reconheço que eu sei nadar. Eu reconheço que eu sei me regenerar e que eu tenho a força de uma pessoa que foi escolhida, de uma pessoa que está aqui para fazer a diferença, seja na própria vida, seja na própria família, seja num contexto mais amplo. Mas eu não vou mais viver uma vida meia boca. Eu não vou mais viver só por viver. Eu não quero esse nhenhenhen do mundo. Eu quero construir um legado. Eu quero tocar o coração das pessoas de forma mais profunda. Eu quero sentir que eu estou construindo uma fortaleza, algo que tem estrutura, algo que tem embasamento, algo que tem verdade. Eu quero construir um império de pedras, de rochas, não um castelo de areia. Eu estou cansado de construir castelos de areia. Eu estou cansado de apostar em pessoas que estão perdidas e fazem com que eu me perca também, né? Muita coisa vai se revelar para você. Muita coisa, tá? Vamos ver com o Oráculo das Intenções. O que o Oráculo das Intenções traz aqui de mensagem final para vocês que escolheram a opção de número 1, Pedra Citrino. Já caiu. Libertação. Olha aqui. Perfeito, né? Abandone antigos padrões que trazem estagnação e sofrimento. É preciso coragem para retirar o que não serve mais, queimar os ressentimentos e purificar a alma. É de arrepiar. O seu chamado é de arrepiar, tá? A sua libertação está só começando, mas é preciso ter coragem e é preciso ter desapego nesse novo momento da sua vida. Tá certo?
A sua alma está sendo colocada num casulo de transmutação e de metamorfose, de purificação de todos os males, de todos os nós, de todas as ilusões, tá bom? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura, mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Então, para quem escolheu a opção de número 2, quartzo rosa, vamos ver aí quais são as mensagens, conselhos e direcionamentos para vocês, começando com o oráculo dos ancestrais. Vamos ver qual é a mensagem aí que os mentores espirituais têm para você, que as cartas têm para te revelar hoje. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, quartzo rosa. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, quartzo rosa. Você é um canal. Aqui nós temos a carta dos médiums. O poder espiritual está em você. Você não precisa de intermediadores. Você é um canal direto com as suas forças espirituais. Pare de buscar fora as respostas que você sozinho consegue alcançar. Abra-se, equilibre-se, doe-se. Para você que está querendo, de repente, fazer algum tipo de iniciação, né? Começar a frequentar algum lugar iniciático, passar por algum processo iniciático, ou se entregar de forma mais profunda para essa mediunidade tão aflorada que você tem, para essa sensibilidade tão aflorada que você tem, esse é o momento, tá? É como se tivesse um espírito querendo trabalhar com você. Aqui nós temos você é extremamente sensível. Eu estou me conectando com pessoas que trazem desde muito tempo, ou que a partir de algumas semanas começou a ficar cada vez mais sensível, né? Mas você precisa confiar na força que você ancora, tá? Você precisa confiar nas suas intuições, confiar no seu poder, entendendo que esse poder espiritual é intrínseco a você. Ele não precisa de aprovação. A sua intuição, o seu poder espiritual não precisa da aprovação de ninguém, não precisa da validação de ninguém. Confie naquilo que você sente sobre você. Confie naquilo que você sente sobre os seus mentores, né? Pare de duvidar e questionar, porque eles falam diretamente com você. Até vou falar aqui de pessoas que vão ter um sonho e uma experiência sobrenatural com os mentores aí. O oculto vai se revelar para você cada vez mais. Nós temos aqui esses portais de comunicação cada vez mais se intensificando na sua vida. Agora, acredite que você é um canal. Acredite que você é um diamante, um farol usado aí pela espiritualidade para transmitir energia. E você ser um canal não quer dizer que você vai trabalhar com a espiritualidade. Muitas pessoas se enganam nesse aspecto. Quando eu falo que você tem uma mediunidade muito aflorada, que você é muito sensível, eu não quero dizer que você necessariamente tenha que trabalhar com incorporação, com terapias, com nada disso. Muitos médiums são usados para serem agentes de transformação e de atualização energética no campo profissional. Às vezes você é colocado numa cidade para transmutar a energia dessa cidade. Às vezes você é colocado num contexto social para ser o que vai levar a mudança para aquele contexto social. Então, ser um retransmissor de energia é ser um abridor de novos caminhos. É ser um ancorador de forças. Um pilar da teia universal, da luz, do bem, que unindo forças, né, e que usando esses canais como ancorador energético consegue no planeta sustentar uma teia de luz, de proteção e de avanço, né, para uma nova era, para um novo contexto de vida, uma nova forma de viver, tá bom? Muitos de vocês têm um chamado de serem os ancoradouros da energia de novos tempos. Independente da profissão que você escolha, você veio para fazer diferente, não é para fazer da forma que todo mundo faz.
Então pode ser que você fale assim, cara, eu amo esse trabalho, mas eu não concordo com a forma que ele é feito. Porque eu acho que pode ser diferente. Porque eu acho que isso está ultrapassado. Porque eu acho que esse sistema não funciona mais. Porque eu acho que tem muita hipocrisia, tem muita ilusão, e eu acho que tem que ser algo mais planejado, algo mais justo, algo mais concreto. Você é um espírito que veio para trazer mudanças através da sua vida e das suas escolhas. Mas honre a sua força espiritual. Honre a verdade que você ancora. Para de se achar doido. Para de se achar não pertencente, né? Porque às vezes quando eu falo algo, quando eu sinto algo que ninguém mais valida, eu acho que o problema tá em mim, né? Eu falo assim, não, devo estar ficando doido então. Eu não me encaixo nisso, né? E aí vem essa sensação de recusa, tá? Os canais vão ficar cada vez mais sensíveis, os seus mentores vão falar cada vez mais direto com você, através da sua intuição, ou de repente você vai ver pequenos focos de luz, ou de repente seus sonhos vão ficar mais vívidos, os seus sonhos vão ficar mais intensos, tá bom? Você vai começar a sentir mais arrepios, mais calorões, tá bom? Se você quer fazer algum tipo de processo iniciático com ervas aí da natureza, ou entrar realmente num curso de mediunidade, entrar numa prática de desenvolvimento espiritual, este é o momento. Este é o momento de entender, aceitar e ancorar cada vez mais a força espiritual que você traz. Repetindo, não quer dizer que você vá trabalhar com espiritualidade. Para quem quer trabalhar com tarô, com terapias, com qualquer outra coisa, perfeito, né? Mas não quer dizer que todos que escolherem essa opção têm esse destino. Eu já atendi particularmente pessoas que tinham uma mediunidade excepcional, mas que o destino delas era na política, para levar mudanças no campo político, ou para levar mudanças no campo da justiça, das leis, das ordens, do mundo humano. Até já atendi pessoas que tinham muita mediunidade com o destino de mudar a forma que o mundo lida com a psicologia, de trazer uma psicologia mais integrada com outras coisas, porque parece que o regime lá da psicologia é bem chato para muita coisa, né? Então, o ser um escolhido, ser um médium, ser um canal, é para onde você estiver, você canalizar. Aonde você for, você estará canalizando. Então não é sobre o caminho, é sobre você. Entenda que você é a sua própria chave. Você é a chave do seu destino. Não é sobre escolher o caminho certo. É sobre fazer dar certo qualquer caminho que você escolha. Porque você é a chave. Você é o portal. Você é a luz que é guiada por altas hierarquias, pela fonte criadora, por Deus, mas também por todos aqueles que trabalham pela luz, tá bom? Vamos ver o que tem aqui no fundo? Tire um tempo, né? A carta do descanso. Descansa, para de se preocupar, para de se pressionar, alivia a sua alma, tira esse peso nas costas, né? Você se flagela demais. Nossa, como que você se flagela? Você realmente não enxerga a sua própria luz, né? Você tá sempre se comparando com os outros, tá sempre correndo, né? Eu tô correndo, e sem entender muito bem para onde, eu tô fazendo como parece que é o certo a ser feito, mas agora você precisa de um tempo para ancorar algumas forças, tá? Então, nos próximos, você já está sentindo com certeza, né? Mas nos próximos dias você vai sentir cada vez mais essa vontade de ficar na tua, né? Parece que você tá meio lá, meio calma, vocês bastante aéreos aí, né? Com a cabeça que parece que tá lá na lua, uma coisa, né? De reintegrar forças, mas de assimilar novas energias também. E você precisando descansar, né? Você precisando principalmente descansar a cabeça, né? De parar de ficar alimentando tantos pensamentos autodestrutivos, tantos pensamentos sabotadores, tantos pensamentos que te colocam numa posição de impostor, de não merecedor, de não ser capaz. Você é mais capaz do que você imagina.
você é mais capaz do que você imagina. Quando você parar de achar que o poder espiritual do outro é maior do que o seu poder espiritual, muita coisa vai mudar na sua vida. Porque parece que eu sinto isso, mas quando vem do outro, parece que tem um peso de não, realmente, né? Que eu acredito mais. Então para com isso, tá? Vamos ver o que mais aqui pra vocês que escolheram a opção de número 2. E é um processo silencioso, tá? Não fique comentando muito com as pessoas, porque muita gente não vai entender. E não é para entender, porque você é o canal, né? Então não fique comentando muito sobre as suas percepções com os outros. Receba, absorva, silencia. Receba, absorva, silencia. Esse é o processo. Não fique tentando, eu sei que pela empolgação, às vezes a gente fica deslumbrado com o que acontece, né? Às vezes a gente fica nessa, enfim, mas é um processo muito teu. E aqui não é que não vai ter ninguém, tá? Nós temos pouquíssimas pessoas com as quais você vai poder conversar sobre esses novos processos ou sobre as novas energias que vão ancorar em você, tá bom? Mas a grande maioria das pessoas que estão ao seu redor não vão entender. Até de repente de você começar, você tem uma família super católica, super evangélica, e você começa a desenvolver sua mediunidade, bico calado, ninguém precisa saber, sabe? Ninguém precisa saber. Vai na tua. Até porque aí você não traz para suas costas mais uma cobrança, que é tudo que você não precisa agora, né? De se sentir culpado por estar escolhendo se conhecer, ou se honrar, ou se expandir, tá bom? O que mais para quem escolheu a opção de número 2, quartzo rosa? Virou aqui. Caiu um 4 de ouros. 4 de espadas. 10 de espadas. Realmente pessoas que estão sobrecarregadas. Estão se sobrecarregando. Estão sobrecarregadas por vários motivos, né? Por cobranças que podem estar surgindo da família, por cobranças que podem estar surgindo do relacionamento, por compromissos que você tem que honrar, ou por você não estar se protegendo, né? Não sabe o que tem que se proteger, você é muito sensível e um canal aberto é um canal aberto. Então, de repente, posso falar de pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente também no sonho, né? Ou que precisam aí desenvolver alguma técnica de autoproteção, tomar um banho de autoproteção, um banho de limpeza, até um talismã de autoproteção. Você é muito rígido ainda para algumas coisas, tá? O seu medo, ele te paralisa. Você ainda é muito tradicionalista, você ainda tem uma certa resistência em relação a tudo aquilo que não é o convencional, que não é o estabelecido. Então, você ainda é meio São Tomé. E esse ser São Tomé, para você agora, tá gerando muito mais peso do que você imagina, sabe? Nós temos aqui um processo de novas energias entrando no seu campo, mas também de uma grande cura de dores ancestrais, como se houvesse um resgate, um processo de resgate de outras vidas aqui, um processo de resgate também de algumas prisões que há muitas vidas, há muitas encarnações estão fazendo com que você sucumba na mesma situação, sabe? É como se você mais uma vez está tendo a oportunidade de honrar a sua força espiritual, de honrar o seu propósito de trazer a mudança, de trazer a inovação, mas você precisa fechar os ouvidos para tudo aquilo que as pessoas vão achar. Não deixe as críticas te paralisarem. Não deixe que o medo da opinião dos outros te impeça de seguir o seu coração. E essa é uma missão a ser cumprida. Essa é uma lição a ser aprendida nesse momento.
aprender a soltar e entender que as coisas são muito maiores do que aparentam ser, né? Não sei se você... É como se fosse assim, uma pessoa super criativa que mora no interior. Então ela é podada o tempo todo, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Você na sua infância, na sua adolescência, ou pelo lugar que você mora, você foi podado muitas vezes, ou você presenciou outras pessoas sendo ridicularizadas, podadas, sendo feita de chacota, sabe? E aí você tem medo que isso aconteça com você. É um medo de se revelar e eu acabo me conformando. Você não veio para se conformar e não é para você se conformar, é para você lutar. Você tá claro, vamos esclarecer que é um tempo, tá? Eu não vejo você tomando uma atitude agora. Eu vejo você recebendo as forças que você precisa, fazendo downloads, canalizando energias, canalizando forças para que lá na frente você tome uma atitude de deixar algo para trás. Mas existem muitas coisas a serem transformadas, finalizadas e muita sujeira para sair aqui do seu campo, tá? Muita influência negativa, muitos preconceitos, muitos pensamentos de escassez, muitos medos, muita coisa travando o seu caminho, mas travando o seu real potencial. É como se você fosse um diamante bruto que tem que ser lapidado. A luz está aí, o poder está aí, o valor está aí, mas está mascarado. Tá? É um leão em pele de cordeiro, vamos falar assim, né? Não no sentido negativo, no sentido de que você tem muita força de liderança, muita força de uma capacidade mental muito boa, né? Uma capacidade de comunicação muito boa, de inspirar outras pessoas, mas você tá se velando, você tá se apequenando, diminuindo, né? Porque você aprendeu a ser assim, porque você aprendeu a calar, você aprendeu a não chamar atenção, você aprendeu a não, né, a seguir uma cartilha da boa moça, do bom cidadão, da boa vizinhança. E aí você acaba deixando de seguir a sua verdade, tá? Energia positiva, só que chegou um momento que esse fardo tá pesado demais. Esse fardo das expectativas que jogaram em cima de você ou que você está se cobrando para cumprir está pesado demais, né? E é como se a espiritualidade falasse, você não precisa carregar isso, mas você tem que ter coragem de soltar. Você tem que ter coragem de ser mal visto. Você tem que ter coragem de ser mal interpretado. Você tem que ter coragem de se posicionar quando necessário. A que custo você quer continuar mantendo a paz? A que custo você quer continuar mantendo uma aparente ordem, uma aparente imagem? Até que custo? O quanto você está disposto a pagar? Qual é o preço que você está disposto a pagar pela sua covardia? Aprende a soltar. Não precisa doer. Solta. Solta. Deixa ir. Deixa falar. Deixa apontar. Deixa julgar. Deixa criticar, mas solta. Você não é obrigado a nada, a não ser a se honrar. Muitas obrigações que hoje você carrega nas suas costas não são suas. E esse sufoco deve ser deixado para trás. Você é luz e sombra. Todos nós somos luz e sombra. A sombra também deve ser honrada. 8 de paus como energia positiva, energia de mudança. Energia de desdobramentos rápidos, de oportunidades surgindo, de um processo que não precisa ser demorado. É como se eles falassem, é mais fácil do que você imagina. A sua mente torna tudo mais difícil. A sua mente torna tudo mais complicado do que de fato é. Então, assim, existem mudanças aqui, até falo de mudança de cidade, de mudança de emprego, de mudança de país, de mudança de estado. Nós temos aqui você fazendo uma viagem que te abre muito a mente,
né? Você precisando respirar novos ares, né? Precisando ser colocado num lugar onde ninguém te conhece, sabe? Quando você está num lugar onde você tem liberdade para ser você, né? Então posso falar sim de você ou fazendo uma viagem que vai ser muito benéfica para esse ancoramento de novas forças e de uma nova personalidade, ou de você de fato começando a estruturar uma mudança, mas oportunidades surgindo, convites surgindo que vão que podem representar, né? Podem representar esse pontapé. De repente até você já recebeu uma oportunidade aí e você tá assim, será que eu vou? Será que eu não vou, né? Obstáculo, olha aí. 5 de espadas. Uma mente turbulenta, mas essa sensação de até onde eu estou disposto a ir? Até quando eu estou disposto a me machucar? O quanto eu ainda estou disposto a aguentar? Antes de reconhecer que algumas lutas não valem a pena. Antes de entender que não dá para ficar dando murro em ponta de faca a vida inteira, né? Não dá para ficar imerso todas as vezes no mesmo problema, me preocupando. É uma cabeça cheia aqui, né? E você, em situações que só trazem para você mais confusão, né? Quanto mais você fica ali, mais você afunda. Quanto mais você tá ali, mais confuso você fica. Quanto mais você olha para isso, mais ansiedade você tem. Então, assim, até que ponto, né? Até que ponto, sabe? Tire o mundo das suas costas. Você não precisa carregar ele sozinho, não. Alivia a tua jornada, cara. Faz esse bem para você, alivia a tua jornada. Para de se culpar por coisas que não são culpa sua. Para de se achar obrigada a resolver coisas que não são da tua alçada. Sabe? Aprende a se priorizar, aprende a se valorizar, aprende a pedir ajuda. Você sofre muito calado. Essa imagem que você sustenta de uma pessoa forte, de uma pessoa que aguenta, de uma pessoa que está feliz. Só Deus sabe o que se passa no seu coração. Só Deus sabe o quanto você está aí né, se machucando para não desabar. A sensação que eu tenho é essa. Uma pessoa que se cala para não preocupar. Uma pessoa que se cala para não mostrar vulnerabilidade, mas que chora em silêncio. Mas que pensa em desistir, que não se vê, você não se vê como as pessoas te enxergam. Isso é engraçado, né? Porque essa imagem que você sustenta para os outros, as pessoas te veem com uma força que você tem, mas não enxerga que tem. Porque você internamente está fragilizado, né? Então, mesmo quando eu estou sendo muito forte, pela dor que eu carrego dentro, eu não entendo que eu estou sendo forte. Aí eu acho que eu sou fraco. Mesmo fazendo coisas que me exigem muita força, mesmo aguentando muita coisa, as pessoas vendo tudo que eu aguento e eu não tô enxergando, sabe? Então você tá assim, num nível de cegueira, né, em relação a você, em relação a tudo, que deve ser organizada, limpada, né? Ó, reconecte-se com a sua luz. Você precisa se ouvir. A confusão do mundo não está deixando você se ouvir. A confusão do seu dia a dia ou das suas preocupações estão fazendo com que você não enxergue a luz no fim do túnel, né? Você precisa agora de um tempo de descanso, de reconexão, mas de se consultar. O eremita, ele vem na mesma energia dessa energia inicial que saiu aqui. Você é o canal. Você é um canal direto. As respostas chegam diretamente. Você não precisa de intermediadores para saber o que fazer. Você não precisa de pessoas que te digam o que fazer. Você é a chave. Você tem todas as respostas, né? E se você não encontra a luz no fim do túnel, é a hora de você se iluminar. É a hora de você se expandir, tá? Você tá pronto. Você tá pronto para se expandir. Você precisa desse tempo de se ouvir, esse tempo de silêncio, esse tempo de preparo, tá? Para despertar aí
um poder espiritual que está já no seu campo, que sempre esteve, né, na verdade, mas que agora vai ser equilibrado, tá? O que mais para quem escolheu o quartzo rosa? Nove de ouros. O sol. Nove de espada. De espadas. Você está confundindo segurança com prisão. A gaiola é confortável, mas é uma prisão, né? O conforto, essa necessidade por receber colo, por ser amparado de alguma forma, né? Tá fazendo com que você fique preso a situações que não são boas para você. Por ter se acostumado ou por representar algo que você sabe como funciona. É o conhecido, é a zona de conforto. Você está dentro de uma zona de conforto emocional. Só que essa zona de conforto emocional, ela cada vez mais vai te isolar e te afastar dos seus verdadeiros caminhos e das suas verdadeiras pessoas. Enquanto essa zona de conforto emocional não for deixada para trás e você aprender a viver a sua individualidade, independência, autonomia, que é tudo que você tem que viver hoje, você tem que ter a sua casa, o seu espaço, o seu momento, fazer uma viagem sozinho, sabe? Você precisa entender que você se basta no mundo. Você se basta no mundo, você sabe liderar a sua vida, né? Agora, nós temos você muito preso dentro aqui de pensamentos de não consigo, não dou conta, né? Muitas pessoas aqui sofrendo com insônia, sofrendo com sabe aquela mente muito acelerada, que eu quero focar, não consigo focar, eu quero fazer, não consigo fazer, e eu tô nessa, né? Uma mente extremamente conturbada, que precisa de paz e tranquilidade, ok? E embora você esteja passando por um processo de receber forças e de ancorar energias aqui para sua expansão financeira, você precisa equilibrar mais as questões mentais aqui, tá bom? Temos um 3 de copas no fundo. É de botar na balança. Esse 3 de copas, ele vem me falando para botar na balança. Os prós e os contras. Será que o ônus está sendo maior que o bônus? Né? Será que eu não estou me agarrando a um momento bom e de repente, durante a semana, eu tenho um dia legal, um momento bom? Eu esqueço tudo de ruim que aconteceu, mas eu me agarro nesse momento bom. E aí, por conta dessa romantização de uma coisa, eu acabo negligenciando todo o restante, né? E acabo me enganando, querendo pertencer, querendo continuar. Tá? Faça o exame de consciência, ok? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 2, quartzo rosa. Mensagem final para quem escolheu o quartzo rosa. Fênix, renascimento. Retome antigos projetos, ideias que ficaram esquecidos, para que voltem a tomar força, forma e identidade. É hora de renascer, de se refazer, tá? E de reintegrar as partes que ficaram pelo caminho, né? De recuperar aí o seu ânimo, o seu fôlego, os seus potenciais, os seus sonhos, de recuperar aquela versão sua que queria lutar. Não se entregue. A Fênix veio te falando isso. Não se entregue. Não desista. Você ainda pode se reinventar. Você ainda pode recomeçar. Você ainda pode se refazer. Isso não precisa terminar assim.
E isso não precisa continuar assim, tá bom? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 2, quartzo rosa. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. O que as cartas têm a te revelar hoje, começando com o oráculo dos ancestrais. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre. Já pulou. Sintonização. Tenha coragem. Nossa, 2 cartas extremamente poderosas, tá? Assim, é uma revolução que vai acontecer aqui. É uma revolução. Aqui nós temos você sintonizando com a sua centelha divina, né? Que é o que essa carta fala. Você sendo guiado e você sintonizando com a sua centelha divina, com o seu eu superior, com os propósitos da sua alma, com a verdade da sua alma. E essa carta, ela fala sobre intuições, sobre insights, sobre respostas, sobre sinais. É como se tudo está sendo orquestrado para que o caminho se abra para você. Tudo está sendo orquestrado para que um portal se abra na sua vida, seja um portal financeiro, seja um portal emocional. Tem meditações, tem práticas, né, que você pode fazer para se conectar com a sua centelha divina, com o seu eu superior, que é a sua versão mais elevada. Indico o canal da Temporariamente Humana, a Maia Andrade, que eu amo. Ela ensina muito sobre o eu superior, tá bom? Tem um livro que é muito bom, que se chama Como se Tornar Sobrenatural também. Mas é de você reconhecer que é como se você fosse uma antena. E como uma antena, você está sintonizando com um poder que é teu, tá? É um poder ancestral teu, que te ajudará a abrir um novo caminho. Como se, até posso falar de ancestrais aqui te ajudando. Perceba que tem um olhar, o céu está olhando por você. Como se a sua família eletromagnética, como se os mentores falassem com você: nós estamos te olhando, apenas siga. Nós estamos ao seu lado, apenas siga. Nós estamos te conduzindo, apenas faça. Tenha coragem. Eu tô me arrepiando inteira, tá? Com essa mensagem. Tenha coragem. Esses obstáculos não vão te parar. Nenhum obstáculo vai te parar. Você traz a coragem dos seus ancestrais. Você ancora a força dos seus ancestrais. E eles trarão mensagens para vocês. Eles abrirão para você esse portal de novas realizações. E até posso falar aqui de você sendo colocado em um novo desafio, mas um desafio que vai trazer muito crescimento. Uma luta que traz muito crescimento. E só existe vitória se existir luta, não é? Só existe conquista se existir o trabalho para a conquista. Então você está num processo, ou será colocado num processo, que traz desafios, sim, onde você vai ter que ser flexível, onde você vai ter que se reinventar, onde você vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, mas você nunca estará sozinho. Os seus mentores e a sua versão, eu quero que você entenda aqui que não é só sobre mentores, é sobre você, tá? Não é só sobre forças externas que vão te ajudar, é sobre algo que é você, intrínseco, que a gente chama de eu superior, né? É você mais poderoso, é você se guiando, né? É você, é como se fosse o seu você do futuro, guiando você agora. Como se ele falasse assim: eu sei onde a gente pode chegar. Eu conheço o caminho que está disponível para nós. E eu vou te colocar nesse caminho. Eu vou te colocar nesse desenvolvimento.
terão obstáculos. Você vai ter que provar a si mesmo a sua força e a sua coragem. Os obstáculos chegam para você entender a capacidade que você tem. Aquilo que aparentemente parece que está dando errado é a oportunidade divina de você aprender outras formas de fazer uma mesma coisa. De você aprender a se reinventar, entendendo que não existe nada que pode te parar. Porque você traz a força ancestral de almas e espíritos que renasceram, de almas e espíritos que se refizeram. Não tema a queda, porque você sabe como levantar. E nós sempre te daremos a mão. Você nunca ficará desamparado. Veja os desafios com essa vontade. Sabe quando você vai fazer tem uns joguinhos de raciocínio, que você vê aquilo como um desafio, você fala, eu vou resolver isso. Aí você vai para um lado, vai para o outro, e não é isso, né? Sabe quando você pega esses joguinhos de raciocínio e você fica ali imerso, que você quer resolver aquilo, você fala assim, não, eu vou resolver. Eu consigo resolver, eu vou resolver. Pegue essa força, quando você pega um quebra-cabeça para montar, que você fala, eu vou montar, né? Faça isso na sua vida. Enxergue os seus obstáculos como um joguinho que você tem que resolver. Como uma fase que você tem que passar. Porque é isso. Porque de fato é isso. Apenas um obstáculo que você vai passar. Ancore a sua coragem, porque você está sendo divinamente guiado, tá? Você será divinamente conduzido e inspirado. Aqui é um processo de inspiração divina também, né? Você sendo inspirado a dar um salto maior, a dar um salto de prosperidade e que te trará uma grande colheita. Ao final dessa luta existe um pote de ouro. Ao final dessa batalha existe uma grande colheita. Seu eu superior está te dizendo, ele já conhece o seu futuro. O seu eu superior já conhece o seu futuro. Ele já sabe o seu destino. E aqui eu estou canalizando uma mensagem de alguém que sabe o seu destino e está te afirmando. Existe uma vitória e uma colheita que é tua. Os desafios se colocam na sua vida para serem transpassados, não para te impedir de alcançar, mas para te ensinar a não desistir, para te ensinar a não abaixar a cabeça e para despertar essa força que está adormecida dentro de você. O confortável não traz crescimento, o conhecido não traz expansão. Lidar com novos sentimentos, lidar com novos desafios é o que vai proporcionar que você também tenha novos resultados. Não tema o desconhecido, porque é ele que traz a sua vitória. É ele que traz a sua nova vida. Confia em nós. Nós sabemos o caminho. Apenas ouça as suas intuições. Apenas acredite nos seus sonhos. Nessa verdade que lateja batendo com o seu coração. A cada batida, mais você sente que é isso. Confia nisso. O seu coração sempre apontará o caminho. Não é à toa, não é por acaso. Apenas confie nisso. Tá bom? O que mais para quem escolheu a opção de número 3? Olho de tigre. E por mais que você pareça estar sozinho nesse momento, anjos em forma de gente serão colocados no seu caminho a partir do momento que você começar a andar. Ao longo da jornada você receberá surpresas de guerreiros que vão te ajudar a vencer essa batalha, tá? Pessoas que lutarão ao teu lado, contigo. O que mais para quem escolheu a opção de número 3?
4 de paus. Seis de espadas, 10 de copas. É um processo. Respeite as fases desse processo. Não queira pular etapas. Não queira apressar as coisas. Não queira, e por favor, tenha muita atenção com atalhos. Existem caminhos mais fáceis, mas eles não te levarão ao mesmo objetivo, não com a mesma força e com a mesma estrutura. Às vezes aquilo que num primeiro momento parece o mais fácil, a longo prazo se mostra como uma corda que veio para te enforcar. Quando eu tento pegar alguns atalhos, quando eu tento pular etapas, às vezes eu estou dando corda para minha própria forca. E eu preciso que você tenha muita atenção com os atalhos que podem surgir, com as propostas rápidas, com as propostas milagrosas que podem surgir, porque aqui eu estou falando de um processo de luta, um processo de ciclos, um processo que é mais demorado, que dia após dia se abre mais, mas é um processo que envolve uma energia um pouco mais lenta, porque está associado também com uma questão de estabilização interna. Não é que você não pode ter isso de forma mais rápida, é porque se você tiver isso de forma mais rápida, você não vai ter a maturidade emocional, a maturidade mental para fazer com que isso dure ou para absorver o melhor potencial que isso pode te oferecer. Olha para trás. Quantas coisas que você queria na sua juventude ou que você queria há 3 anos atrás, que se você recebesse hoje, você saberia aproveitar muito mais do que se você tivesse recebido lá atrás. Às vezes, o tempo é uma bênção. É uma bênção que, através da paciência, me ensina a valorizar aquilo que eu ainda não recebi. Me ensina a mudar as minhas prioridades, a aperfeiçoar o meu olhar, para que eu saiba o real valor das coisas e eu saiba colocar cada coisa em seu lugar. Agora, estruture-se emocionalmente. Firme-se com pessoas que representam para você algum tipo de alicerce. Até posso falar aqui de vocês entrando em relacionamentos mais estáveis. É como se houvesse aqui essa estrutura que precisa entrar na sua vida. Vejo muitos de vocês aqui casando, namorando, indo morar junto, comprando casa, né? É você enraizando a sua vida, né? Firmando as suas raízes, firmando a sua base. A base que te prepara para uma grande satisfação. A base que te prepara para o encontro com o seu real caminho, o encontro com uma fase de muita glória que você vai viver e onde tudo vai valer a pena, onde você vai chegar lá na frente e vai falar assim, cara, realmente o caminho foi necessário, a jornada me preparou, né? A jornada me capacitou, tá? Nos momentos de maior dor é onde a gente mais cresce, né? Nos momentos de maior dificuldade é onde a gente mais cresce, tá? E o seu futuro é brilhante. O seu futuro é de muita realização mesmo, tá? Agora, vejo você se enraizando com outras pessoas, mas também é um enraizamento interno, sabe? De você se estruturar, de você não ficar o tempo todo buscando muletas para te ajudar a caminhar. Solte as muletas, você sabe andar. Solte os subterfúgios, solte essa necessidade de receber apoio, vai sozinho. As pessoas te apoiando ou não vai. As pessoas te entendendo ou não vai. Não fique sempre à espera de apoio, não fique sempre à espera de ajuda, não fique sempre à espera de sabe? Desenvolva aqui uma autonomia emocional.
Você precisa dessa autonomia emocional. E neste processo também é isso que será trabalhado, tá? Também é isso que será trabalhado. E pode ser que muitos de vocês entrem aqui em relações passageiras com pessoas que vão te ensinar alguma coisa que é necessário através da troca, mas lá na frente que vem uma relação mais duradoura, tá? Energia positiva da leitura. 10 de paus. Reconhecer a própria força e deixar para trás uma fase de estagnação, uma fase onde muitas âncoras estavam te puxando, né? Muita sujeira vai ficar para trás. Muita bagunça será deixada para trás. E é importante que você reconheça que nesse novo caminho somente pessoas, coisas e as reais prioridades, né? Somente as reais prioridades vão permanecer, tá? Porque, sim, Deus dá a cruz conforme a força, mas você também não precisa carregar a cruz dos outros, né? Você não precisa se colocar na obrigação de caminhar por pessoas que não caminham por si próprias. E de repente, essa coisa de você fazer demais pelos outros é o que faz com que você também fique esperando que os outros façam demais para você. Mas aqui eu tô falando de relações unilaterais. Você entrega demais e recebe de menos. Você se preocupa demais e fica a Deus dará. Com raras exceções. Com raras exceções, tá? Então você está concluindo um aprendizado, sim. O 10 de paus no lado positivo, ele me mostra você concluindo um aprendizado. Ele me mostra você concluindo um período de muitas turbulências, um período de exaustão mesmo, emocional, mental, um período onde você se desgastou demais tentando entender, tentando fazer, tentando manifestar. E a partir de agora, os espíritos superiores vão te guiar. Seu eu superior vai te guiar para que você comece a caminhar de uma nova forma. Sem esses obstáculos que estavam te paralisando, né? Mas confie na sua força. Por mais que você pense em desistir, entenda que pensar em desistir é diferente de desistir de fato, né? Então, vez ou outra, pela exaustão ou pela complexidade de algumas coisas que você vai viver, pode ser que você pense em desistir. Mas que seja só um pensamento passageiro, tá bom? Obstáculo. 4 de espadas. Paciência. Dá tempo ao tempo. A sua ânsia, a sua ansiedade, a sua pressa está te consumindo. Está te fazendo mal, está te intoxicando, tá? Paciência. Seu desafio é esse. Trabalhar no seu próprio autoconhecimento, trabalhar e aceitar, né? Aceitar a jornada e trabalhar nas nuances que a jornada vai te trazer, mas ter paciência. Trabalhar duro e ter paciência, tá? E aqui eu tô falando até de uma pessoa que precisa reestruturar o próprio campo energético. O seu campo energético tá muito esburacado, como se tivesse rompimentos, né? Ou por você estar muito, né, hiperativo, ou por você estar muito angustiado, né? Por você estar de repente extrapolando, essa ânsia tá gerando você extrapolando aí na bebida, nos doces, né? Você aí mais cabisbaixo. Então, o seu campo energético precisa ser fortalecido aqui, né? E você construir também, se selar, se proteger, vestir sua armadura para que você não se abale por coisas que para que você tenha mais firmeza emocional, eu vou falar assim, tá? Você precisa ter firmeza emocional nesse ciclo que vai começar e nessa nova jornada que o seu mentor vai te mostrar aí, tá bom? O que mais para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre?
O que mais para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre? Cinco de paus, muita conturbação emocional, muita oscilação emocional, você vendo todo mundo dando certo, você vendo as coisas acontecendo, parece que só pra você tudo dá errado, né? Parece que pra você tudo é mais difícil. Cuidado com a comparação, cuidado com a ansiedade, com a pressa, né? Conflitos internos, você é muito confuso emocionalmente, precisando assentar. Você precisa primeiro entender o que você quer, né? Você precisa primeiro afirmar o que você quer, bater o martelo falando, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou priorizar agora, né? E, de repente, aqui também temos conturbações, você com conturbações no seu trabalho, na sua família, que estão reverberando aí no seu campo emocional, tá? Mas eu vejo um campo emocional fragilizado, tá? Bastante fragilizado, ok? O Sol e um 3 de copas. Tem coisa boa chegando pra você, cara. Tem boas notícias que vão te encontrar, sim. Nós temos um futuro aqui de otimismo, um futuro de esperança, um futuro de bons acontecimentos, um futuro de uma expansão silenciosa, uma expansão contínua, mas uma expansão satisfatória. Tenha paciência com você, tenha paciência com o seu próprio tempo, né? E vença as dúvidas que estão pairando aí na sua mente. Você tem duas escolhas, ou você fica ou você vai. São as duas alternativas que você tem. Ou você fica e mantém tudo como está, ou você dá um salto de fé, ou você paga para ver aonde tudo isso vai dar. Você está com o mundo nas mãos. Decidir ir ou ficar é com seu livre-arbítrio, né? Mas não deixe que os medos, ou não deixe com essa sensação de ficar, né? Essa coisa de ficar sempre esperando o momento certo, o momento certo, o momento certo. O momento certo é quando eu decido ir. Entenda que as condições nunca estarão perfeitas. Nós temos aqui uma ajuda espiritual que está orquestrando o caminho, né? Que vai te colocar no momento certo, no lugar certo. Mas estar no lugar certo não quer dizer que tudo está certo. É que você está onde você precisa estar. Mesmo que você esteja lidando com questões desafiadoras, é onde você precisa estar. Então, estar no lugar certo na hora certa é sobre estar fazendo o que precisa ser feito. Não sobre estar em paz ou sobre tudo estar dando certo. Às vezes o desafio que você está atravessando é o lugar certo na hora certa, porque esse desafio é o que vai construir em você a maturidade, para que você tenha mais força, mais disposição, mais vitalidade, mais confiança em si. Então não confunda o estar certo ou o momento certo com as condições que você projeta para você, com o que você gostaria que acontecesse, né? Porque o dar certo para você, as condições estarem certas para você, pode não ser o que é certo na visão cósmica e espiritual mais ampla, porque a sua visão do ego é limitada. Então, o 2 de paus é um grande desafio, é uma grande encruzilhada. Eu mantenho tudo como está ou eu me lanço ao desafio? Ou eu me lanço ao desconhecido? Até quando eu vou ficar olhando pelo retrovisor? Até quando eu vou ficar baseando a minha vida num passado que me fez mal? Ou em pensamentos e emoções ultrapassadas? Eu preciso parar de olhar para o retrovisor, porque senão eu sempre vou chegar no mesmo lugar. Eu preciso entender a hora de dar um passo maior. E o 2 de paus vem pedindo para que você tome a decisão, né? Com coragem, entendendo que você está sendo guiado, tá? Vamos ver a mensagem final para vocês que escolheram a opção de número 3, olho de tigre. Mensagem final para quem escolheu a opção de número 3, olho de tigre. Mensagem final. Pulou. Luz. Você é luz
e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Vou ler de novo. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.